Olá pessoal, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade então à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam, dê aquele like, aquele joinha e acione o sininho para receberem as nossas notificações. Bem, para aqueles que estão chegando pela primeira vez também, eu quero informar que nossa leitura e estudo se fazem por 30 minutos aproximadamente, pouco mais ou um pouco menos. Por isso dividimos cada capítulo em partes, ok? Quando ele é muito grande, o capítulo, aí será estudado em diversas partes. Nós estamos agora no capítulo de número 12, no livro terceiro, na terceira parte, ok? E que vai falar agora sobre as paixões, né? E a pergunta é a de número 907. Então vamos lá. Pergunta: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal, certo? Então depende do tipo de paixão, né? Verdade? O cara apaixonado por ajudar as pessoas vai levá-lo ao bem. Se ele for apaixonado por coisa negativa, vai levá-lo para o mal. Não é mais ou menos isso? Pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Quando você está atingindo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo, não é isso? Vamos lá. As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Tá vendo? Quando a gente domina a paixão é uma coisa, mas quando ela nos domina é outra. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. Olha que interessante sobre isso aqui, que isso é muito interessante. Qual o sentimento? Por exemplo, o sentimento de amor, né? Isso, de carinho, de fraternidade, né? Um sentimento é uma necessidade natural. Princípio de comer, né? De fazer sexo, de se alimentar, de beber e tudo mais, né? É uma necessidade natural do corpo. Agora, se deixar levar por elas, aí já complicou o negócio, não é verdade? E ele continua falando. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se o mal
quando tem por consequência um mal qualquer. Está vendo aí? Um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Então, a paixão do amor, do carinho, da compaixão, nos eleva o quê? Para a parte espiritual. A paixão da comida, da bebida, dos vícios, do sexo, da possessão, nos aproximam ao animal, certo? Então, é prejudicial. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, está vendo? A paixão do bem, anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Né? Quanto mais nós nos afastarmos da matéria, mais iremos nos aproximarmos da perfeição, que é a essência divina que nos deu a vida. Pergunta 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ó, quão poucos dentre vós fazem esforços? Poucos, né? Essa que é a verdade. Nós, se olharmos para nossas vidas passadas, há trilhões e trilhões de anos, desde o nosso princípio da nossa existência, nós iniciamos nossa caminhada, nossa jornada, nos ligando à matéria. Até hoje. Só que há milhões de anos atrás, essa união era mais forte. Certo? Essa força da matéria que agia sobre nós era muito mais forte. Hoje é muito menos forte, mas não deixa de ser forte. É por isso que poucos, eu não concordo quando ele fala aqui, com pouco esforço. Eu não acho que é pouco esforço, não. Tem que ser muito esforço, certo? Certas coisas nós nos livramos facilmente, com pouco esforço. Mas tanto as outras, não. É muito difícil, por causa dessa ligação, né, de trilhões de anos atrás que temos com a matéria, tá? Desde o nosso princípio da existência. Como nós estamos mais perto da nossa vida infantil do que da vida de espírito adulto, de espírito puro, é claro que a força que nos é maior é do nosso princípio, porque ainda temos muito dessa força em nós. Vamos lá. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Ou seja, é a missão dos espíritos, né, nos ajudar. 911. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Mas por que a vontade não está? Porque estão mais perto da materialidade, conforme eu falei, do nosso princípio existencial. Já expliquei isso, né? Elas querem, mas não estão bem contentes que assim não seja. Deixa eu repetir. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja, né? Quer dar a boca para fora. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, minha gente, muitos de nós já conseguimos nos livrarmos de muitas paixões, mas tem umas que são mais difíceis de tirarmos de nós. Primeiro, eu já falei aqui algumas vezes anteriores, não dependemos só da gente,
dependemos daqueles que estão em nossa volta, né? Às vezes você não quer fazer uma coisa, mas alguém te estimula, você já tem uma tendência. Aí vem a pessoa e te estimula a fazer aquela besteira, né? Seja roubar, seja beber, seja fazer o que for. Te estimula. Você já tem dentro de você, aí já era, meu amigo. Então aí a pessoa fala, ah, fulano fez, porra, mas sabe quem estava do lado dele ali? Pois é. Eu costumo dizer que ninguém erra sozinho, da mesma forma que ninguém acerta sozinho. É assim que eu vejo as coisas. Pergunta 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Resposta: praticar a abnegação de si mesmo. Quer dizer, abrir mão daquilo que tem muito prazer. E isso é muito difícil. Mas não é impossível, já abrimos mão de tantas coisas, meus irmãos. É só nós olharmos para o que somos hoje. Ok? Agora vai falar sobre o egoísmo. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, também concordo, falou várias vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. E estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Sempre, né? Por que egoísmo? Porque fazemos aquilo que nos dá vontade e nos dá prazer, sem pensar nos outros. O egoísmo é você não pensar nos outros, pensar em você. E ele continua falando. Inutilmente o combatereis e não conseguireis estipá-lo, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, se não houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços, portanto, tendo para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade, humanidade, que é a mesma coisa. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve estipar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Por quê? O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Com toda certeza. Muitos de nós somos caridosos em algumas coisas, mas não em tudo, não é verdade? Agora, caridade plena é a atitude de caridade sobre todas as coisas. Vamos lá. 914. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Tá vendo? Porque tudo nos excita para fazer besteira. Então tem que regularizar primeiro essas instituições. E ele continua. Isso depende da educação. Claro, conforme falou, né? Nos ensinam coisas que na verdade prejudica. A educação é o fator principal. Eu já falaram isso muito aqui nesse livro. Pergunta 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a terra? Praticamente fez a mesma pergunta que fez antes. Resposta: é certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Está vendo? Naturalmente vai se perdendo. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Temos, né? Pois é.
Eles eram como, como nós somos, né? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1.000? E assim sucessivamente. Não é verdade? Se existe um, pode haver vários, lógico. E vamos lá. Pergunta 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo, como a causa poderia destruir o efeito? Né? Como se a causa promove o egoísmo, como é que vai destruir o efeito? Resposta. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que hoje domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente, pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Quer dizer, está todo mundo trabalhando aí, né? Eu acho que na atualidade mais do que nunca. São tantas informações que estamos recebendo da espiritualidade, dos extraterrestres, né? As aparições. Está cada dia que passa mais constante, mais frequente. Vamos lá, pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Eita, os espíritos já falaram várias vezes, né? É a abnegação de si mesmo. Vamos lá. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, eu vou parar aqui. Olha só aquilo que eu falei antes. Porque a matéria, né, tem tanta força, influência sobre nós? Porque estamos o quê? Vou repetir devagarzinho. Ainda muito próximo da sua origem. Certo? Então nós estamos muito próximos da nossa origem. Conhecemos muito a matéria, os estímulos que a matéria, os prazeres da matéria. É muito forte em todos nós, porque ainda muito próximo da sua origem. O homem ainda muito próximo, certo? É por isso que a influência, e nós nos livrarmos dessa influência é tão difícil. Porque estamos mais próximos da origem do que da perfeição. Ok? Estamos nos livrando pouco a pouco, faz parte da nossa natureza. Ninguém vai dar um salto de uma vez só, não. Ok? E muitas coisas que os espíritos que são superiores a todos nós, porque são bem mais velhos, né, espiritualmente falando, estão nos ajudando. Nós, de alguma forma, estamos ajudando aqueles outros que estão um pouquinho mais atrás do que a gente. Ok? Então, por isso que eu parei aqui, porque eu falei isso aqui antes. A influência da matéria sobre nós é muito grande, porque nós estamos mais próximos da origem, do nosso princípio, ok? Do que do nosso final, que é nos tornarmos anjos de luz e espíritos puros, ok? E ele continua, não se pode se libertar, e essa influência concorre para o sustentar, tá vendo?
E ele continua, suas leis, sua organização social, tudo isso é influência da matéria, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro, real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Na verdade, é isso aí. O homem é mais importante. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz vir as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidade, destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. Tá vendo? Então, quando a gente entender que tudo que sofremos é por conta do egoísmo, nós vamos combater com mais eficiência. Mas é difícil. E ele continua falando, é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta. Tá vendo? Quando alguém é egoísta com a gente faz a mesma coisa. Ah, fulano não quer me dar, também não dou. É esse choque, tá? Porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Não é verdade? É por aí mesmo. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mesmo do que dos outros. Ele acha que aquilo é natural, já que eu estou assim, eu também sou. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que frequentemente não são agradecidos. Ainda tem mais isso, né? Aí o cara sofre uma ingratidão e fala, também não ajudo mais ninguém. É por aí. É, sobretudo, aqueles que possuem essa virtude, que o reino dos céus está aberto. Aquele, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo em verdade, que no dia da justiça, que não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Vai ficar sozinho, né? Só pensa em si. Ele pensa em si, outro pensa no outro, e cada um só vai pensando em si, e por aí vai. Quem trouxe essa informação foi o Fenelon. Agora vamos ver o que outro irmão vai dizer. Empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chave social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos ir à fonte, que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio. Todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Vocês estão vendo
que isso faz parte de toda a sociedade, do mais rico ao mais pobre. Quando nós entendemos isso, combater, né, esse egoísmo, aí, mas em todas as classes sociais, aí sim, né, teremos dado um grande passo na humanidade. Ele continua: não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente e pouco a pouco. Tá vendo? Não vai ser tudo de uma vez, mas aos poucos. O veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal em sua raiz. Quer dizer, pela educação, aquilo que o outro irmão falou antes, né? Pela educação. Não essa educação que se tende a fazer homens instruídos, mas é que tende a fazer homens de bem. Está vendo quanta diferença a instrução de uma pessoa de bem? E ele continua: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências, está vendo as influências que eu falei antes? Perniciosas que reagem sobre ele em consequências da fraqueza, viu? Ainda mais quando o cara é fraco, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos, que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que, se há naturezas refratárias, há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Está vendo como a influência é terrível? Pois é. Então a pessoa vai receber uma boa educação, mas do outro lado recebe, né, a influência negativa, fica difícil, né? Mesmo porque a fraqueza está dentro do homem. E ele continua aqui para a gente encerrar. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso, este trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males, a fim de os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva a perturbação em todas as relações sociais, provoca disenções, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz o inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate as pestes, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. Está vendo? O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Uma caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro. Tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Bem, vamos parar por aqui. Esse capítulo é longo, estamos na terceira parte, e aqui será a quarta parte.
Então, meus amigos, estamos vendo como o egoísmo é tão difícil, né? Já dei meus pitacos antes, vocês entendem a dificuldade, porque é difícil. Mas se nós conseguirmos nos preocuparmos com as coisas boas que fazemos, né? Que são nossas qualidades, nosso desprendimento, a ajuda que fazemos para as pessoas, né? As nossas boas ações, se nós procurarmos aumentar, né, as nossas boas ações, automaticamente vamos deixando de sermos egoístas. E quando formos notarmos, já não somos egoístas em qualquer coisa. Não seremos egoístas em qualquer parte, em coisa alguma. Mas isso é gradativo, não se faz de uma hora para outra. Certo? Porque temos muitas coisas do egoísmo para combatermos em nós. Não é verdade? Tem muitas coisas que a gente pensa que não é egoísmo nosso, mas é, sabe? Então, se nós buscarmos sempre ajudar nossos semelhantes, esse deve ser o propósito. Por isso que diz que a caridade, né, ela paga uma multidão de pecados. É uma grande verdade. Então, se nós fizermos isso, procurarmos sempre fazer o bem, automaticamente nós vamos diminuir o nosso egoísmo. Ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que não se esqueçam de dar o like e se inscreverem no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.